Muito bem, pessoal, esta é a resolução da segunda VA da disciplina Economia 1, aqui na Rural de Pernambuco, o FRPE. Então, vamos ver aqui a resolução das questões. A primeira delas fala sobre uma elevação do preço da água mineral em 10%, e isso tendo resultado numa quantidade demandada de refrigerantes maior, 20%. Então, a gente vê primeiro que a reação foi maior do que o impulso original. Sendo assim, a gente já sabe que o comportamento é elástico, tá? Bom, para calcular essa elasticidade de preço cruzada, a gente sempre tem no numerador a variação em quantidades e no denominador, seja lá o que foi que causou, nesse caso, uma variação de preços de um outro bem. Quando a gente coloca 20 sobre 10, o resultado é mais 2, e, obviamente, refrigerantes e água mineral, para a grande maioria de nós, esses são bens substitutos. Então, a resposta para essa questão é a letra A. Questão 2. O gráfico abaixo representa o excedente de consumidores e produtores na presença de tributação. Então, antes o preço estaria aqui, P estrela. A partir da tributação, o preço pago pelo consumidor é um pouco mais alto e o preço efetivamente recebido pelo produtor é um pouco mais baixo. A diferença entre PC e PP é a alíquota de imposto por unidade de produto, e esse comprimento aqui revela a nova quantidade depois da tributação. Q1 é a nova quantidade. Então, BC representa quantidade vezes alíquota, então é o total arrecadado. O excedente do consumidor era A mais B mais E. A partir da elevação do preço para o consumidor, o excedente do consumidor passa a ser apenas A. O excedente do produtor era C, D e F. Quando há a criação do imposto, o produtor passa a receber apenas D, portanto ele perde C e F. E E e F é algo que é tomado de consumidores e produtores, mas não vai para o governo. Então, é o peso morto. Muito bem, para responder essas questões, a gente tem aqui uma série de VOFs. A perda social decorrente do imposto, representada graficamente por E mais F, então está aqui E e F, tende a retornar naturalmente à sociedade na forma de prestação de serviços públicos e programas de redistribuição de renda. Isso não é verdade. O que tende a retornar para a sociedade é B e C. E e F representa uma ineficiência, o fato de que a sociedade poderia produzir Q0 e, no entanto, produz apenas Q1. Então, E e F não tende a retornar naturalmente para a sociedade. B e C, que é a arrecadação tributária, se for bem gerida, tende a voltar para a sociedade como um todo, senão acaba sendo apropriada por grupos de corrupção e assim vai. Tá, B. Na presença de tributação, o preço recebido pelo produtor com a venda de cada produto é idêntico ao preço pago pelo consumidor. Isso também é falso. A gente viu aqui que há uma bifurcação entre o preço efetivamente pago pelo consumidor e o preço que efetivamente é recebido pelo produtor. Terceira, letra C. A perda social, o peso morto, decorrente da criação do imposto, é representada graficamente pela área B mais C. Falso. B mais C é o total arrecadado. Tem aqui na sua altura dessa região BC a diferença entre o preço efetivamente pago pelo consumidor e recebido pelo produtor. Portanto, aqui é a alíquota de imposto por unidade. E essa distância revela a quantidade que está sendo produzida e tributada. Então, aqui essa área B mais C representa, na verdade, a arrecadação tributária. E e F é que é o peso morto. Letra D. Sempre que a alíquota de um imposto é elevada, crescem a arrecadação fiscal e o peso morto. Isso não é verdade. Você já pode ter passado daquele ponto em que você começa a tributar demais e aí a arrecadação cai, porque ela acaba ficando restrita aqui a uma faixa muito fina, na medida que há uma bifurcação muito grande entre preço pago pelo consumidor e recebido pelo produtor. Então, a área de uma faixa muito fininha aqui acaba sendo menor do que uma área de um quadradão como esse, BC aqui. Tá, então, não é verdade que sempre a arrecadação cresça com a elevação de alíquota. E, por último, a perda de excedente do consumidor com a criação do imposto é representada por B mais E. Essa é verdadeira, porque antes da criação do imposto, o excedente do consumidor é ABE. Quando há a criação do imposto, o preço para o consumidor sobe e ele fica apenas com A. Portanto, ele perde, de fato, B mais E. Pronto, então essa é a verdadeira. Todas aqui falsas, exceto a última que é verdadeira. Questão 3, mais uma vez, VOF. Só que aqui são sobre bens públicos. Os bens públicos são não excludentes. Tentar impedir que os sonegadores usufruam do bem ou serviço oferecido pelo governo é inviável ou desejável. Isso é verdade. Verdade por quê?
se você tentar restringir a segurança pública ou a justiça apenas às pessoas que pagam impostos, você, na verdade, passa a não ter justiça no país, né? A justiça ela tem que ser inclusiva para ser verdadeira. Então, não há como evitar que mesmo os ladrões se beneficiem, por exemplo, de uma ronda. Ele pode roubar um produto na casa de um terceiro, levar para casa e ficar lá protegido pela polícia, que não permite outros ladrões de o assaltarem. Bom, segundo ponto, os chamados caronas, easy riders, impedem que o Estado produza e ofereça serviços públicos. Isso não é verdade. A gente tem caronas, a gente tem easy riders, né, em todas as economias do mundo. Tem aquelas pessoas que não querem pagar, mas isso não impede o governo de produzir e oferecer serviços públicos. Atrapalha, é claro, mas não impede. C. Os bens públicos são não rivais. Minha satisfação com o uso no bem não impede a de outros. Isso é verdadeiro. Né? Se você vai para uma praça pública, a minha presença lá não vai atrapalhar, talvez possa até ajudar o fato de você às vezes encontrar com amigos, encontrar com vizinhos e todos desfrutarem do mesmo ambiente simultaneamente. Letra D. A produção ou provisão de um bem público é quase sempre beneficiada pelo fato de as contribuições individuais dos cidadãos para o seu financiamento serem muito pequenas. A exceção ocorre quando o fato estimula a evasão fiscal e a sonegação. Isso é verdadeiro também, porque salvo em casos muito excepcionais, as pessoas todas pensam que a sua contribuição pequena, individual, para a formação, por exemplo, da arrecadação tributária do governo federal, ela não tem, o governo não vai sofrer demais se eu sonegar ou se eu omitir alguma informação da minha declaração de imposto de renda. Todo mundo acaba pensando mais ou menos que a sua contribuição para a evasão fiscal e a sonegação é pequena demais e que não é este o grande problema do país. O fato é que se todo mundo pensar assim, aí a gente tem um grande problema para todos nós. Tá. E a última, o cálculo do preço dos bens públicos é na maioria das vezes complexo, nada trivial. Isso mais uma vez é verdade. O sistema de bens públicos ele não é seguido por preços. E aí é difícil escolher se a gente já produziu de mais ou de menos. E, na verdade, essa é uma das grandes dificuldades na gestão pública, é reconhecer a valoração que a sociedade dá para este ou para aquele, esta ou aquela política pública. Bom, aqui deixa eu escurecer um pouquinho, porque esse gráfico nem está aparecendo. Então, vamos diminuir aqui o brilho, aumentar o contraste. Pronto, quase pronto. Só mais um ajuste. Não, aqui não ficou bom não. Só um minuto, pessoal, só para a gente tentar melhorar isso aqui. Pronto, assim já está visível. Tá, aqui a gente tem um diagrama e a gente vai perguntar se essa firma está tendo lucro, está tendo prejuízo econômico. Ora, observe primeiro que aqui no mercado como um todo há uma redução da demanda. Ora, uma redução da demanda pode não ser, ou deve, na maioria das vezes, não ser boa notícia para a empresa. Então, a tendência é que essa empresa acabe sendo prejudicada por isso. Essa já era a primeira dica para que você responda se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. Mas o que se observa a partir da redução da demanda é que o preço de equilíbrio que antes estava aqui em cima cai. Ora, observe que essa linha de preço aqui determina o preço em que as unidades vão ser vendidas pela empresa. A empresa sempre vai escolher operar no ponto em que custo marginal é igual a preço. Então, ela vai parar aqui e vai escolher essa quantidade como sendo a quantidade ótima. Observe que ao escolher essa quantidade, a gente sai desse nível de quantidade, vai até preços, e essa área aqui embaixo passa a representar a receita total, ou o faturamento da empresa. Deixa eu registrar aqui. Ó. Essa área aqui passa a representar a receita total. Mas se eu saio também dessa quantidade e vou até a curva de custo médio, essa outra área maior aqui passa a representar o custo total, enquanto essa aqui é a receita total, ou faturamento. Isso significa que o custo total está maior do que o faturamento. Então, essa área aqui mais escura, na verdade, é o prejuízo econômico. Está difícil de escrever aqui, mas aqui é o prejuízo nessa área escura. Sendo assim, essa empresa está com preço, vendendo seus produtos a um preço muito mais baixo do que o custo médio para produzi-los. Então, ela está tendo um prejuízo. Essa é a melhor maneira de entender por que a empresa está pagando taxas de retorno abaixo das médias praticadas na economia. A segunda questão é mais conceitual, o que explica o formato em U das curvas de custo marginal e custo médio.
Ora, o que explica esse formato é a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Esse formato aqui e esse aqui revelam o fato de que, no curto prazo, tendo uma estrutura de capital, de equipamentos, de galpões ou de áreas fixas, essas estruturas sendo fixas, a empresa pode tentar aumentar a produção contratando mais pessoas, mas a cada vez os ganhos vão ser menores, porque você tem uma estrutura de capital fixa. Então, os custos tendem a subir mais rapidamente na medida que você tende a ampliar a produção através apenas da contratação de mão de obra. Então, o nome disso é Lei dos Rendimentos Marginais Decrescentes, e essa é a explicação pelo formato em U das curvas de custo marginal e custo médio. Bom, aí vem as duas últimas questões que falam sobre, a primeira sobre externalidades. Externalidades são fenômenos do consumo ou da produção em que um determinado agente acaba sendo afetado ou afetando a condição de bem-estar ou a condição de custos de um terceiro agente. Se essa explicação parece muito abstrata, é sempre bom a gente citar um exemplo. Então, um exemplo de externalidade positiva no consumo ou na produção seria apropriado aqui. No caso de uma externalidade positiva na produção, o exemplo que eu sempre faço referência é aquele de duas fazendas, uma de produção de mel e a outra de produção de flores ornamentais, ou seja, o que for. A presença das abelhas polinizando as flores vai ser favorável. Por outro lado, o mel também vai ser um pouco mais enriquecido pela presença da produção de flores ornamentais na sua vizinhança. Então, há um ganho recíproco pela operação próxima uma da outra. No caso de externalidades negativas, a gente sempre pensa na presença de poluição. Então, se uma fábrica emite e elimina ou joga no ar uma grande quantidade de tóxicos, ela acaba transferindo seus custos para terceiros, e sendo assim, ela acaba produzindo um pouco mais do que a sociedade considera ótimo. Se ela tem custos artificialmente baixos, ela tem estímulos a produzir um pouco mais e, com isso, de emitir um pouco mais de poluição. Uma vez que ela é responsabilizada por aqueles custos que está provocando em terceiros, ela vai tender a reduzir um pouco a produção na medida que os seus custos são mais altos. Tá, e por fim, explique cuidadosamente o que representa PIB e qual a diferença entre PIB e PNB. Então, PIB é o Produto Interno Bruto do país. A definição bem cuidadosa é dizer que é o somatório do valor de bens e serviços finais, ou seja, elimina aí matéria-prima, produtos intermediários, o valor monetário, o valor de mercado de bens e serviços finais, que efetivamente vão a mercado, produzidos dentro de um determinado território, num certo espaço de tempo. Então, todos os produtos finais, para evitar a dupla contagem, que vão a mercado, são contabilizados e a gente encontra lá um cálculo de o quanto de riqueza foi gerada naquele território. No caso do PNB, o Produto Nacional Bruto, o que se tem é o total de riqueza gerada por um determinado país, ou seja, pelas empresas de um determinado país, produtos finais que vão a mercado num determinado período de tempo, mas que são gerados por empresas nacionais, empresas brasileiras em qualquer parte que estiverem. Então, aqui no caso do PIB no Brasil, é maior do que o PNB no Brasil, porque a gente tem um monte de empresas estrangeiras operando no Brasil e nem tantas empresas brasileiras operando lá fora. No caso do Japão, a gente tem um efeito contrário. Existem empresas japonesas operando em todos os lugares do mundo e a restrição territorial que eles têm acaba fazendo que muitas fábricas sejam alocadas, por exemplo, no sudeste da Ásia. Bom, essas são as explicações. As notas já estão no sistema do SIGA. E eu só gostaria de lembrar a todos que, por favor, não esqueçam de fazer a avaliação e a autoavaliação quando estiverem preenchendo ou verificando suas notas no SIGA. Tudo bem? Bom, com isso a gente encerra. Um abraço a todos e até a próxima.